Olá, voltei, sou rápida, né? Enfim, acho que é uma das características mais interessantes da minha personalidade. Eu não gosto de. Inclusive, eu tenho que mudar, né? A gente agora está falando no 60 Olhares sobre Brasília com Kleber. Toda hora eu confundo o nome dele, eu não consigo falar o nome dele, é um nome em alemão, pessoal. Schwartz, acertei! Kleber voltou, pronto. Pronto. O Kleber voltou. Oi, Tamo Kleber. aí. Bom, esperando um pouquinho, o pessoal está voltando. Bem-vindos todos que estão voltando. Para quem está entrando agora, 60 Olhares sobre Brasília é um projeto que, na sua ressignificação durante o processo do Covid, trouxe também a ideia das lives. Para a gente conseguir ressignificar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ressignificar o ser humano. Acha é loucura acreditar que ressignificação é só mudar a cidade, mudar o desenho da cidade, a arquitetura que se ocupa, o trabalho que faz ou a própria vida. Se você não se conhecer, você vai passar o tempo todo picando de processo em processo, vai morrer infeliz. Por aqui, Kleber, tem um monte de gente, inclusive uma tia, a Dedé, que é psicóloga também, Olha, que né? legal. É terapeuta, e que é uma pessoa que sempre teve um papo muito bacana. Assim, inclusive, eu achei que queria fazer psicologia por causa dela, sabe? Eu ainda acho que eu quero, mas, enfim, como eu disse, eu Sempre choro, tem né? Quando eu chances. fazer. Não Mas tem problema nenhum imagina que chorar, não. bonito. Se der espaço aqui, a Com gente todo conversa sobre os caráteres. paciente, A gente com conversa sobre todo os traços de caráter paciente. aqui, você vai entender que não tem problema nenhum. Você pode Ah, chorar à então vontade. tá, porque eu Se falei, der bom, eu vou espaço aqui, a gente matar o conversa. paciente de culpa. Vai que o paciente sente culpa, depois, depois Não. então a gente vai ter um só sobre isso. Uhum. Mas eu ia perguntando isso, né? A gente estava falando sobre as influências externas, como que a gente influencia o mundo e as mudanças. A Dedé falou, sou psicoterapeuta, isso. Tamo Eu não sei a junto. diferença, Dedé, é psicoterapeuta, pronto. É complicado, né? É, enfim, onde é que a gente parou? Né? Sai e volta. Quem tem A mais gente, memória, porque eu também, tá, eu tô quente aqui. também Quem estou lembra? indo. Bom, a gente falou então que tem gente que não se adapta tanto ao processo de trabalho em casa como outras, né? Alguns se adaptam, outros não. A As gente pessoas pode. são diferentes e por isso elas têm que, né, interagir. Isso traz diferença para o todo. Aí, se eu não me engano, a gente parou no. Isso vai afetar o externo, as pessoas fora? Quer dizer, o meu exemplo afeta o outro. A Sim. minha mudança afeta o outro. E a gente estava comentando exatamente isso, né? Tem gente que está achando que vai sair dessa numa normalidade enorme. Sim. Normalidade enorme é estranho, né? Falar. Mas acha que vai voltar a se abraçar, beijar. E eu li esses dias um trabalho muito bacana que dizia que não. As pessoas, elas, com a falta do contato, abraço, beijo e o próprio contato coletivo, elas vão ter sim um grande problema, né? Elas vão Uhum. ter que se adaptar com o novo. Estamos num momento no mundo em que uma quebra de paradigmas está acontecendo. Né? A gente está bem nesse Exatamente. processo. Porque há 500 anos vão estar estudando a gente, percebendo esse processo e provavelmente com o resultado disso, né? Como é que Uhum. afetou? O que você acha que vai mudar nesse sentido? Bom, lembrando aquilo que Começar que você não vai ter falou. abraço e beijo, né? Lembrando que a gente estava conversando do outro lado, as pessoas têm que estar mais propensas a entender que o mundo não vai ser o mesmo depois. Que vai mudando, certos paradigmas vão mudar. Porque a gente ainda vai entender os desdobramentos de tudo isso. O ser humano tem essa parte mais obscura que você colocou, Angelina, de querer voltar ao padrão antigo e aí achar a vida continuar. Vamos esperar que não, porque a gente tem momentos de sofrimento, mas, falando em Exato. termos junguianos, tem momentos de positivos. É o jogo entre os polos. Então a gente consegue enxergar que o mundo está precisando dessa parada. Eu costumo dizer, né, que falando em termos de inconsciente coletivo, que é o que o Jung coloca a gente imerso num grande inconsciente coletivo, que a Terra, que seria a expressão suprema disso, vamos dizer assim, né, pediu um tempo, a gente está dando esse tempo para a Terra, e aí você vê aí de repente peixe nadando lá em Veneza, flamingo pousando não sei onde, ou seja, não tem como a gente
desver isso, eu costumo dizer. Não tem como a gente dizer que a Não tem influência do como ser humano... fingir que isso não existe. Quer dizer, a influência do ser humano, a gente vai começar a se questionar em muita coisa. É claro que vai haver uma tendência natural do ser humano que busca sempre a estabilização, que busca sempre aquela rotina, não todos, mas muita gente vai querer se firmar no antigo, mas a gente tem que entender que o antigo acabou. Assim como hoje em dia não existe máquina de escrever, tá? E ela era super pop há 30 anos atrás, como há 100 anos atrás a luz que mandava era a luz a gás, não era a luz elétrica. A gente tem que entender que o mundo mudou e nós vamos ter Mudou. novas dinâmicas, né? Um pouquinho. É, eu, es- eu realmente espero que as pessoas consigam enxergar isso, porque a gente está conseguindo ver estrela, né? A gente está conseguindo verificar água, né, de praias que estavam totalmente poluídas, não se via o fundo, agora vê-se o fundo da água. De repente, reverter um processo que o próprio ser humano conduziu, né, de destruição do planeta. Muito em função de um processo industrial muito forte e Uhum. capitalista extremamente forte, né? Muita gente não sabe viver de outra forma que não acumulando bens, que é um outro problema, né? A acumulação dos bens, que é uma coisa que faz com que a sociedade não consiga se ressignificar, ela é um problema. Ela tem a ver com o inconsciente buscando ter para não entender o ser? De verdade, a gente pode pensar assim, dentro daquilo que a gente conversou antes, nessa construção que a gente tem na nossa existência, a gente vai herdando muita coisa. Nós aqui, que eu estou falando nessa live, nós vivemos uma sociedade ocidental que herdou um conjunto de Sim. valores e tudo mais. Essa construção de sociedade ocidental, ela pega e ela diz que o tipo extrovertido, por exemplo, ele tem que ser o dominante, ele tem que estar acontecendo, todo mundo tem que interagir com todo mundo tem que trocar com todo mundo, tem que interagir. E eu não falei das funções psicológicas, não sei se vai ser o caso aqui, mas ainda tem o pior, né, que é o tipo extrovertido pensamento, ou seja, o cara tem que ser racional, objetivo, e fazer as coisas, e se portar bem no mundo, e fazer as coisas. E a gente, quanto mais a gente vai criando esses modelos estereotipados, mais a gente vai levando a uma unilateralização. E aí, de Ou novo, na seja, um abordagem problema. junguiana, se a gente unilateraliza o pensamento, há no mesmo momento, um movimento de compensação do nosso inconsciente. E o que é pior, dentro daquilo que a gente conversou no primeiro bloco lá? Se a gente está simplesmente atendendo a expectativas construídas dos outros para a gente, é pior ainda. Porque aí é aquele estereótipo. Todo mundo tem que ser rico e famoso para ser feliz na vida. Esse é o estereótipo. Não estou dizendo que é, pelo menos é o que a gente vê na mídia aí. Todo mundo tem que ser rico, famoso e sarado. Para ser Pronto, é feliz. isso. Para ser feliz, você tem que ser rico, famoso e sarado. Então, vamos criar uma máxima aqui, tirando dessas lições. Vamos E, tirar e, de, bem o padrão e de ocidental. verdade, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A questão é exatamente o fato de que nós temos diversas opções. Eu costumo dizer, nós somos o que hoje em dia? 7, 8 bilhões de pessoas, mais ou menos? Vamos pôr 7. Já é muita gente. Né? Gente pra caramba. São 7 bilhões de cabeças, são 7 bilhões de seres humanos percebendo o mundo diferente. São 7 bilhões de maneiras diferentes de se ver o mesmo mundo. E nenhuma é errada ou certa. São formas diferentes de se ver o mundo. Aí você vai dizer para 7 bilhões de cabeças que só existe um modelo de realidade, um modelo de sucesso, um modelo de ser feliz. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa muito errada quando eu começo a pensar que eu tenho que ter um modelo só. E esse modelo consumista, capitalista, que vai cair nisso aí. Não estou fazendo apologia contra o capitalismo, eu estou dizendo que o modelo capitalista, se a gente entrar no modelo radical, ele é predatório e pronto. Então a gente tem que repensar isso, tem que ser uma coisa positiva, tá? Qualquer Sim. movimento coletivo, ele é ruim, tá? O Jung, até pela questão do inconsciente coletivo, o que o Jung disse? Senão o pessoal vai boiar aqui, vou ter que falar um pouquinho do inconsciente coletivo rapidinho, só para vocês É entenderem. bom, porque tem gente que entrou e não pegou o início. Então, se eu não falar, aí quem não conhece pode ficar boiando. E a ideia aqui é não excluir ninguém, tá? É tentar incluir a maioria das Exatamente. pessoas. O Jung, basicamente, ele vai dividir a nossa psique em dois grandes blocos. O mundo consciente, que é a consciência, e o mundo inconsciente.
No nosso mundo, o inconsciente ele vai subdividir em dois grandes blocos. Esquece aquele negócio de super-ed, Ictus, mas tudo bem, aquilo ali é psicanálise. Não estou dizendo que está errado nem nada, não. Eu Uhum. respeito todas as linhas porque são formas diferentes de enxergar a ideia. A mesma coisa, se eu disser que uma é a verdadeira e o resto não é, eu estou excluindo o resto, estou Exato. unilateralizando e estou fazendo o oposto. Então a gente tem que abrir para tudo. Mas na abordagem junguiana, o que acontece? O inconsciente a gente vai quebrar em dois grandes blocos. O inconsciente pessoal, que é isso aqui, e o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é uma construção da humanidade, tá, que existe desde que vamos colocar assim, desde que o Homo sapiens, pelo menos, começou a interagir no mundo. Se me perguntarem, mas como é que funciona isso? O Jung não correu atrás de explicar ou de fazer o porquê. O Jung era um empirista, então a gente tem que dizer o seguinte, ele olhava um fato, interpretava o fato, aplicava o conhecimento naquele fato e explicava o fato. Ele não ficava elucubrando as origens daquilo ali se não tivesse alguma aplicação prática para ele. E ele não viu necessidade de achar uma explicação prática para a questão do inconsciente coletivo. Ele disse, existe. Quem for esotérico vai para um caminho, quem for da física quântica vai para outro caminho, quem for espírita vai para outro caminho. Não cabe aqui a gente dizer. O que eu quero dizer é o Não é, a seguinte, ideia não é botar na caixa de novo, né? não é para colocar, mas Nunca foi. existe É uma entender. coisa chamada inconsciente coletivo, que é o repositório de todos os conceitos humanos que temos. E esses conceitos vão mudando ao longo do tempo. E vou dar um exemplo, por exemplo. A gente tem conceitos universais de pai, mãe, filho, herói, rei, guerreiro. São conceitos coletivos que eu particularizo em uma determinada época, em um determinado tempo, com uma determinada realidade. Mas aquele molde psíquico que existia, ele está lá. É isso que ele vai chamar que existe no inconsciente coletivo, que ele vai dar a ideia dos arquétipos. Então ele vai dizer, existem moldes psíquicos que existem e que as culturas vão pegando esses moldes e vão aplicando os significados a partir disso daí, da época, do tempo, dos valores. Mas você falou em mãe, mãe é um conceito universal. Tá? Falou em pai, pai é um conceito universal. Entendeu? Você tem uma ideia de pai e você preenche aquela ideia de pai com alguma coisa. Então, o inconsciente coletivo é isso que nos vincula e o inconsciente pessoal, você pega aquela ideia coletiva e particulariza. Quando você particulariza, você tem a sua experiência de pai, você tem a sua experiência de mãe, você tem a sua experiência de herói, aí você tem essa história. Então, agora até esqueci porque que a gente tinha começado a falar do inconsciente coletivo, foi por causa dos movimentos coletivos, tá? Então o que Exato. acontece? Porque eles vão, como a Clélia falou aqui, vai acontecer e vai influenciar inclusive em situações urbanas. Quer dizer, a vivência da cidade, a ocupação dos espaços não construídos, ela é uma questão de consciente coletivo também, e os arquétipos vão influenciar, estando nós todos, né, dentro desse conceito, interagindo com o conceito que está ali no momento, né, do grupo que está ali no momento, ou não. Né? Então é necessário. Mas desculpa o corte. Segue Não, aí. perfeito. Então o que acontece? De novo, toda vez que a gente tenta se identificar com padrões coletivos, a gente perde a nossa individualidade. E isso é ruim. Então, caindo nessa ideia do coletivo, caindo nessa ideia de que a gente tem que buscar a nossa singularidade, a gente tem que buscar nos encontrar e nos ver no mundo, independente desses valores coletivos, independente dessas coisas que a sociedade nos coloca. A gente tem que entender e fazer nossas escolhas do que queremos para a vida, do que desejamos, à luz das nossas ambições, dos nossos projetos particulares. Quanto mais nós buscamos identificações coletivas, menos a gente deixa de ser a gente. Tipo o efeito manada, só para dar um exemplo aqui. Então, quanto mais você vai com a galera, quanto mais você segue a galera, menos você deixa de ser você. E por isso que tem tantos movimentos que acontecem que as pessoas depois olham, por que eu fiz aquilo? Porque na hora inflamou, todo mundo foi. Quando foi isso, você foi tomado pelo coletivo. Você deixou de ser você e você entrou. Que é muito triste, né? A gente já teve índio assassinado na brincadeira do coletivo, né? Um falou, o outro foi, eram 5, vamos. É um coletivo mínimo, né? 5 pessoas exatamente. É microcoletivo, mas é coletivo. Mas é coletivo. Linchamento, destruição de bem público,
Brigar por político, isso a gente tem visto o tempo inteiro. É revoltante. E Né? Os tudo caras isso aí que estão você lá está falando. ganhando. E a gente Tudo, aqui brigando, se é, acabando com isso. e tudo isso que você falou são movimentos coletivos. Você é tomado pelo coletivo. Quando você é tomado pelo coletivo, você deixa de ser você. Você passa a ser Exato. parte de um todo. A sua individualidade, ela é suprimida pelo todo. Entendeu? Existem movimentos, não tem de novo, não tem bom ou ruim. Eu acho, nem, Jangelina, a gente não vai falar nunca aqui de bom ou ruim no sentido de verdades absolutas. Não existe, tem que ser Não, só porque não eu tem ou verdade tem que ser absoluta coletivo. no Não mundo, tem. né? É. Não tem. A Existem única momentos em que verdade você absoluta é que eu entendo o outro. Exatamente. Existem Né? momentos que você tem que se identificar com o coletivo por uma questão de sobrevivência, de existência, mas tem horas que você tem que ter a sua individualidade. De novo, o que é o caminho saudável? O caminho saudável é eu estar consciente das minhas escolhas, estar mais capaz de tomar minhas decisões, não refém daquilo que eu deixo de ver ou daquilo que eu não quero ver, mas consciente da minha dimensão maior, e aí, a partir disso daí, eu poder fazer minhas escolhas. Toda vez que a gente tentar reprimir alguma coisa na nossa vida, não tenha ilusão. Aquilo vai voltar para você. Aquilo vai voltar de alguma forma. Por quê? Se você reprimiu, você causou um desequilíbrio. E tem que haver um equilíbrio. Então você vai confrontar aquilo ali de algum jeito. Com uma crise de ansiedade, com uma insônia, com uma dor no corpo, com dor nas costas, com somatizações. Enfim, o inconsciente ele é rico. Ele acha uma forma de se manifestar. Então, às vezes, aquela dor de cabeça que você não sabe o que passa, aquela enxaqueca que você não sabe o que passa, aquela, enfim, ela está lá dentro, é alguma parte sua que está te convidando. Vou dar um exemplo, um exemplo de coisa que acontece hoje em dia, depressão. Então, de novo, não estou dizendo que toda depressão é isso, mas como é que é uma visão junguiana da depressão, por exemplo? O que é depressão? Depressão é você vir para dentro, você deprimir, você entrar para dentro. O que acontece então? Ao se deprimir, você faz um mergulho no seu inconsciente particular. Tá? E o que é isso de verdade? É um chamado para você confrontar aquilo que te nega e aquilo que causa esse desequilíbrio e que te leva para um mundo de sofrimento. Ao fazer esse movimento para dentro, você vai tocar numa outra coisa que me chama da sua sombra, que é aquilo tudo que... Sombra é o que não está na luz. Não é mal nem bom. Sombra é o que não está na luz. Pode ser um dom que você não exerceu, pode ser uma coisa que você foi reprimida, pode ser um recalque, pode ser qualquer coisa. Você guardou lá dentro. A depressão é um esforço hercúleo do inconsciente de tirar você do mundo externo, te jogar para dentro dele e confrontar os seus demônios. Qual é o problema disso daí? É um movimento desesperado do inconsciente para te confrontar com aquilo ali, para restabelecer o equilíbrio. Se eu só tomo o remédio, eu só tomo o antidepressivo e volto para o estado normal, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando aquele estado de depressão, estou artificialmente forçando ele a voltar para o estado normal. O que vai acontecer? O problema não foi resolvido. Vou brincar de gangorra com o coitado do... né? O problema não foi resolvido, o tapete. Vamos lembrar da história do tapete? O tapete está lá. Você foi chamado para fazer a faxina no tapete. Aí você toma um remédio, você fecha a porta e você volta para a superfície. E aí o tapete continua acumulando. Quando você tira o remédio, às vezes, você volta para o estado depressivo. Por quê? Porque o tapete não foi limpo. Então, o que é o certo? O certo é você estar acompanhado de um psicólogo, um terapeuta e tudo mais, e um psiquiatra, e se questionar sobre os motivos que te levaram a uma depressão. Não estou dizendo que toda depressão... conhecer-se, né? E não estou dizendo que toda depressão é assim, mas ao se deprimir, a primeira pergunta que tem que ser feita pela abordagem junguiana é: por que estou entrando em depressão? Por que estou caindo nisso? É só um aspecto físico? Será que é isso mesmo? Será que não existe alguma angústia, algum dilema que eu me nego a ver e que eu estou sendo convidado a assistir esta parte? Entendeu? Mesma coisa, dor nas costas, enxaqueca, tudo, né? Aquela história do dor no braço esquerdo, dor no braço direito. Tem gente que vai parar no hospital achando que está tendo um infarto, na verdade está tendo uma reação enorme de Síndrome do dor, pânico, que é o exatamente. inconsciente dizendo, ó, meu amigo, você está aqui sofrendo.
Lógico, né? Nem toda depressão, a maioria das depressões, elas são curáveis com tratamento, todas elas são curáveis com tratamento. Ou como é que eu vou dizer? O ser humano começa a conseguir conviver com uma depressão que tenha um tratamento de uma psicanálise, de uma psicoterapia. Medicamento ajuda, né? E houve uma grande discussão um tempo atrás que só quem podia passar medicamentos, tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas só quem podia passar medicamentos era o psicanalista. E o psicanalista não, o... Psiquiatra. Ai, meu Deus. O psiquiatra, obrigada. Uhum. Esse é o estresse do Covid, olha lá, que coisa bonita. A gente trabalha muito, eu sou falante, eu gosto de pessoas desde criança, então eu tô sofrendo dentro de casa sozinha, tá? Esquisito, sozinha não, tem mais 5 pessoas do meu lado. Mais 5 pessoas que são super introvertidas. Aí é um problema. Mas tudo bem, a gente resolve isso. Eu dou o tempo deles, eles dão o meu. A gente tem conseguido bem esse trabalho. Que bom. E sim, Isso é né, a importante. gente teve... Isso é importante. A gente teve essa discussão há um tempo atrás, eu digo a gente, porque foi toda a sociedade, porque todo mundo, quem sabia ou não, estava dando palpite. E não adianta só o médico te passar um remédio se você não consegue se entender. O tapete, acho que é a melhor explicação de todas. Uhum. Porque é um enxugar gelo, né? É uma gangorra, Exatamente. ou como as pessoas quiserem chamar, por causa do processo. E é interessante porque muita gente colocou aqui, quer ver? Cadê? Agora eu tenho que encontrar, porque essa fala eu tenho. Ó, a Clélie disse o seguinte, que é anestesiar a solução ao invés de olhar para o problema. Chamar pelo nome e resolver. Então, sim, Exatamente. a gente tem que pegar um probleminha, pegar na mão e falar, querido, como é que você chama? De onde você veio? Para quem você, né? Por que você agora quis aparecer na minha vida? E é sempre nos momentos que todo mundo conta que, de repente vem uma enxurrada de problemas, ou não veio, já estava lá. Exatamente. Você só não limpou o tapetinho. Exatamente. Então, na hora que deu, né, a cerejinha do bolo chegou, pronto. Explodiu o problema para todo lado e as pessoas começaram a falar, bom, eu tô com um problema. Não, você não tá com problema, você sempre teve um problema. Uhum. Terapia nas pessoas, por favor. Terapia. Né? Terapia. Faz bem e não é um problema para ninguém. Diga, pode falar. Você vai falando. É só para puxar nesse gancho que você faz. Eu acho incrível que nós estamos no século XXI. A gente tem tanta revolução em tantas coisas, seja na ciência, no conhecimento do próprio ser humano, a gente vê. E existe até hoje um grande preconceito por muitas pessoas de achar que se eu estou procurando um terapeuta é porque eu estou doido, eu tenho problema e tudo mais. E eu vou fazer o exemplo que eu sempre falo. Se o seu carro quebra, você vai no mecânico, né? Você não vai arrumar o carro sozinho, né? Se o seu dente te dói, você vai no dentista. Se você precisa malhar, você vai numa academia e procura um preparador, um treinador, o que seja. Ou seja, se eu estou com um sofrimento mental, eu tenho que procurar um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, quem é que seja. Por quê? Porque é a César o que é de César. Não, eu estou em sofrimento, mas eu vou resolver isso conversando com um amigo. Então, quando seu carro quebra, você vai encontrar com seu amigo e você fala, conserta meu carro aí, por favor. Arruma para mim. Arruma para mim, meu dente está doendo. Vem ser meu dentista aqui. Não funciona assim, gente. E aí a pessoa, não, só... Terapia, eu costumo dizer o seguinte, o terapeuta é o, aspas, padre do século XXI. Né? Porque antigamente você tinha a questão dos confessionais e tudo mais, não vou entrar na questão de religião, não, mas você tinha uma forma das pessoas, pelo menos, verbalizarem as suas dores para algum lugar. E canalizar isso para algum lugar, e com isso você, às vezes só em falar, você já dá um alívio. E você tirou isso das pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Você vem com a questão do suporte emocional para isso. Então, você tem uma gama de profissionais para isso. Você tem psicólogo, terapeuta, psicanalista, focados nisso daí, e pessoas que se prepararam. Então, são pessoas que podem te ouvir, as pessoas que podem te entender e que você não tem que ter vergonha nenhuma. Aliás, a vergonha que você tem que ter é de saber que está sofrendo e não procura um terapeuta. Isso é que é motivo de vergonha. Porque você que está optando por viver na dor. É uma escolha. Quer dizer, você está com uma faca enterrada na perna, você fala, não, eu vou deixar essa faca com aqui. Ela ali. Tá doendo, mas dói. Tá bom. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para procurar alguém para ajudar, né? E para falar os problemas. Problema todo mundo tem. A Agatha botou uma coisa interessante aqui, né? Inclusive Pedro Bial
Podia trocar de jargão, né? Do filtro solar para o faça terapia. Eu gosto da ideia, eu topo Gostei também. Vamos também. fazer Muito bom. terapia? Porque terapias tem que ser constantes. Eu acho que acho não, tenho certeza que quem acha não sabe nada. E eu sei que o ser humano precisa, para estar saudável, ter a mente saudável. E a gente vê muita gente por aí se enchendo de cirurgia plástica, botando o que não tem, tirando o que tem, na academia o tempo todo e, enfim, né, substituindo a casca e esquecendo da cabeça. De Isso novo, não só é puxando isso que você falou, se identificando nada a com o ver. coletivo, se identificando com o Exato. coletivo e deixando de considerar a sua singularidade dentro desse coletivo. Ou seja, não Exato. adianta, porque os padrões coletivos, eles são apessoais, entendeu? Eles não estão preocupados com você. Eles vão tentar te colocar aquilo ali. Você é que tem que analisar aquilo ali, entender até que ponto aquilo te afeta, até que ponto você está a fim de comprar isso daí. Entendeu? Isso Existe um aí. modelo que mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim. Não tem modelo nenhum, gente. A gente tem que ser feliz, a gente tem que se respeitar. Entendeu? É, Então, Grécia Antiga já foi, a gente tem que lembrar disso. Né? Que uhum, você não é sarado, não é inteligente, você não é, você não é. Você não, simplesmente não. E sim, pegando da Grécia Antiga, uma coisa que fica importante e bonito é cuide do corpo e da mente. São perfeito, dois, né? Ou perfeito. seja, traga um equilíbrio para a vida pessoal, profissional. A gente vê muita gente querendo a casa que está na revista, o carro que o ator tem, a aparência que outras pessoas têm. Eu sei que a gente não pode também colocar como numa vala comum, como se fosse um problema que não existe. Porque sim, a gente tem, por exemplo, problemáticas muito grandes. A gente tem, por exemplo, uma população negra com o cabelo muito anelado que ao longo do tempo era proibido quase usar esse cabelo, né? Exatamente. E pessoas lindas com cabelos maravilhosos tinham que usar preso, alisando ou bem curto. É um Uhum, padrão social. E essas pessoas exatamente. certamente aceitaram estar no padrão social muitas vezes por motivos que nem elas escolheram, para não serem marginalizados. Isso é um problema, Exatamente. Uhum, né? exatamente. Então, tomar cuidado a entender o coletivo temporal também, né? A gente está num século XXI que ainda precisa aprender muita coisa, porque ainda carrega, estranho isso, né? A gente carrega coisa da Idade Média. Sim, Tem umas, sim. né? Há Tipo, uns hábitos que são tipo o mito do amor romântico, por exemplo. A gente tipo o mito do vive amor romântico. A gente vive buscando um par ideal, um par perfeito, que vai nos completar e que vai ser a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto, que eu vou me Sim, e que fundir com não é, ele né? e que a gente vai ser uma alma só e viveremos felizes para sempre. E isso, me desculpe, gente, isso é uma falácia. Isso daí Isso não não existe, não. Se existe. vocês ainda acham que isso vai acontecer, por favor, prestem mais atenção na vida, Não, porque exato. amor se constrói. Amor não é um Exatamente. processo, não é unilateral, não vai acontecer se você não ceder e cobrar, porque ceder demais também é burrice, né? Ceder demais Uhum. também é se anular, e se anular é um grande problema. Aí é desequilíbrio. Ceder demais é E desequilíbrio, aí, né? Sempre e isso. mais uma vez a gente entra naquela história do se eu ceder demais, eu tô indo para a caixinha do só um lado, eu não posso ficar de um Uhum. lado só. Ou Uhum. seja, a gente tem que o tempo todo estar passeando entre esses dois tempos, né? Esses dois processos internos nossos. Aham. E como é que a gente faz isso quando a problemática perseguições, por exemplo? São um grande problema. Perseguições. Perseguição é uma questão interessante. Se a gente entra nesses movimentos obsessivos, compulsivos, a gente tem que analisar de verdade o porquê. Daí, a bateria apitou aqui só. Tá me ouvindo? Deu uma travada. Tô sim. Alô? Deu uma travadinha, Oi, tô tá? ouvindo. Tô Então, ouvindo. Tá bom. então o que acontece? Esses movimentos aí de unilateralidade, porque se a pessoa cria um ideal compulsivo, obsessivo, isso está mostrando que seu inconsciente ele não está legal. É simples assim. A pessoa tem que entender o que está motivando a adotar uma atitude tão compulsória. Porque, de novo, toda unilateralidade é ruim.
Se a pessoa ela cai nesse tipo de história, o primeiro convite que tem que fazer é o seguinte: o que eu estou precisando fazer? Por exemplo, eu fui muito reprimido na infância, meu pai não me dava valor, minha mãe não me dava valor, e eu criei uma baixa estima por conta disso. Então eu preciso ficar correndo atrás de pessoas que digam que eu sou o máximo, que eu sou a última coisa. O que isso mostra de verdade? Envolve várias coisas, pode envolver um complexo de inferioridade, pode envolver simplesmente a falta de sentir aquela criança interna que todos nós carregamos, ela não ter sido acolhida. Mas o principal é exatamente isso. Eu tenho que me questionar. Se eu estou adotando atitudes que são compulsivas, se eu estou querendo chamar a atenção demais, se eu estou querendo me manifestar demais, se eu estou querendo que as pessoas me vejam demais, ou que determinada pessoa exclusivamente me veja demais, eu tenho que parar para questionar. Tem um problema. Sabe por quê? Às vezes a gente está caindo vítima de quê? De projeção. Lembra que a gente falou no início da live lá? Que o nosso inconsciente ele acha caminhos para poder tentar nos mostrar as coisas. Se eu cair num movimento que eu me apaixonei, que eu me identifiquei, que eu vi tal pessoa, que eu estou achando a pessoa ao máximo, eu estou fazendo um movimento de projeção. A gente, Angelina, sempre que a gente se apaixona, o primeiro movimento de projeção nosso é narcísico. A gente não se apaixona pela pessoa como ela é de fato. A gente se apaixona pelo que a gente vê nosso refletido naquela pessoa. Então isso é um movimento narcísico. Depois é que a pessoa vai convivendo, a projeção vai cedendo e a gente vê a pessoa como ela é. Então se eu estou num movimento que eu estou apaixonado por fulano, eu estou obcecado por fulana, o que isso está dizendo? Meu inconsciente está querendo me mostrar alguma coisa. E eu tenho que me questionar sobre isso. Por que é que eu estou adotando essa atitude tão unilateral de, às vezes, ser até inoportuno? Entendeu? Porque tem pessoas que, às vezes, não têm consciência nem disso e adotam posturas inoportunas. Sai um pouquinho, né? E para o negativo também, né? Crítica também é quase que um espelho da gente, né? Tem gente que critica aquilo que é igual. Isso é verdade? Porque eu, de vez em quando, escuto essa máxima, assim, de fulano está te criticando, ou então fulano está criticando o outro porque ele se enxergou no outro. Eu falo, como assim? É a projeção. Essa nunca... É a projeção também. O que acontece? A gente pode projetar, veja só, o mecanismo da projeção ele pode ser por vários motivos. Eu vou falar dois aqui. O mecanismo de projeção ele pode ser por um mecanismo de compensação para revelar um lado ruim seu, entendeu? Então as antipatias que nós temos na nossa vida, não gosto de fulano, detesto cicrano, abomino, a gente tem que primeiro, não estou dizendo, de novo, não há verdade. Na terapia não há verdades, há caminhos. Se eu estou unilateralizando, se eu estou com raiva, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: será que eu não estou projetando o conteúdo meu em fulano, que eu não gosto, que eu abomino, que não sei o quê? Será que não tem algo meu refletido ali? Então o primeiro movimento é o movimento que a gente vai fazer de compensação. O segundo movimento é o movimento de espelhamento. Eu vou ver naquela pessoa uma qualidade, uma virtude, alguma coisa positiva que às vezes eu nem deixo acontecer, eu nem deixo eu ver isso fluir para mim. Às vezes eu tenho um valor tão grande e eu não deixo isso fluir. Então eu projeto uma pessoa e eu admiro uma pessoa. Pô, eu gosto tanto de fulano por causa disso. Tá? O movimento apaixonar é a mesma coisa. Quando você se apaixona por uma pessoa, você começa a ver um monte de qualidades naquela pessoa. Você está vendo de verdade qualidades que são suas e que estão dentro de você e que por algum motivo você não deixa vir para sua consciência. Então, quando você se apaixonar, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: fulano é tão fantástica? Não, você tem que fazer a pergunta seguinte: caramba, eu sou muito legal, que eu estou vendo coisas maravilhosas no outro que eu nem sabia que eram minhas. Muito legal. Muito bom, muito bom. Isso é bom. Tá vendo, André? Isso responde coisas. É importante a gente entender isso agora. Tipo isso. Por aqui temos um casal bem oposto um do outro. Acho que muita coisa daqui sai resolvida hoje. Você não tá entendendo. Ou pelo menos encaminhada, né? Resolvida não, porque é aquela história que você falou, né? O pozinho de pirlim-pim-pim não existe, né? Exatamente. É uma coisinha meio fantasia. Vamos parar com isso. Trabalho constante, contínuo, para se autoconhecer. Com a ajuda de um profissional que te dê suporte. Porque senão é pro buraco que você vai. Porque se ser bonito, famoso e lindo evitasse ou deixasse alguém feliz, muito famoso e lindo não se enfiava em muitas drogas e não se matava, né? Exatamente. Então, não é bem por aí.
né? Exatamente. E às vezes isso é um movimento, quando a pessoa vai para um movimento de drogas, alguma coisa assim, pode ser um movimento exatamente de querer, veja só, do mesmo jeito que eu falei para você que a depressão é um chamado para dentro, às vezes a pessoa pode ser, de novo, não há verdades, pode ser que a pessoa esteja precisando entrar no mundo dela. Ela escolheu um atalho que é super perigoso, né? Sim. Complicado, né? Pode dar muito errado. complicado, porque aliás, tem toda a chance de dar errado, né? Toda a Toda chance de chance dar de dar errado. errado. É. Normalmente Exatamente. dá, né? Não tem muita escolha, não tem pra onde fugir. Vai Exato. dar Aham. errado, porque vai virar vício. Vício também é Exatamente. isso, né? É evitar olhar pra si. Eu digo O vi... porque tem Hum. gente que tem vícios muito engraçados, né? Há vícios bobos, que não machucam, Uhum. e há vícios que machucam, e machucam Sim. outros junto com você, né? O vício é também um reflexo disso tudo, né? O vício Desse... pode cair naquela história da compensação. Eu estou tendo que colocar um lado meu. Ou para não ver uma parte minha. Eu posso buscar um vício para isso. Ou, por exemplo, posso pegar um vício, que nem eu falei, para entrar. Por exemplo, sei lá, um alcoolista. O alcoolista pode ter esse vício porque ele busca esse contato com o inconsciente que ele não tem de outra forma. É um exemplo. Ou pode ser o contrário. Ele faz essa fuga do inconsciente que Pra o vive entrar. chamando. Mas ele bebe, Ah. ele entra no inconsciente dele e ao mesmo tempo ele faz no primeiro momento tentando fugir. Muito interessante. Triste, né? É bacana, é interessante ponto de estudo e complexo, né? Porque vai Exatamente. ficar muito bem. É duro, né? É duro. Exatamente. Bom, a gente já sabe então que nós refletimos no outro aquilo que nós percebemos nosso. Se Uhum. autoconhecer faz muita diferença num processo de mudança, ressignificação coletivo, não é só nosso. E que a gente está num mundo, então, que quebrou paradigmas e que agora a quebra dos paradigmas que estão acontecendo constantemente, quase todos os dias, nos mostram dois lados, né? O lado das pessoas que Uhum. não querem mudar, querem voltar com tudo como está, a negação, né? Aquela coisa do abre comércio, abre tudo. As Uhum. pessoas precisam viver, não precisam viver, porque se abrir vai morrer. Muita gente, pode não ser você, mas vai ser o vizinho ou pode ser você. Você É. não sabe se vai pegar ou não, Covid, né? E o processo das pessoas que estão entendendo, tá bom, já que a gente está forçosamente caminhando para uma mudança, mudemos, nos entendendo e fechando, né, fechando os nossos elos, né, aquela história do elo aberto. Muita gente vai passando Exato. a vida e deixando os elinhos abertinhos. Uhum. Agora é hora da cobrança, tá todo mundo em casa e, enfim, extrovertidos sofrendo, introvertidos nem tanto, mas também, não tem como dizer que não, né? E, bom, aí as cidades vão mudar. A gente vai ter um processo muito Exatamente. diferente para dentro desse convívio, né? As pessoas vão ter que ficar mais Uhum. distantes. Uma coisa que eu espero muito é que o brasileiro pare de fazer fila colando um no outro, né? Porque normalmente eu tenho que botar a bolsa, o guarda-chuva ou o pé a 1 metro do meu corpo para ninguém colar e eu fico na frente do outro, entra um na frente, enfim. Que isso mude. E aí vem uma pergunta que é uma pergunta importante do nosso processo de lives. Uhum. Qual é seu olhar sobre essa mudança? Você já falou, mas né, cabe Uhum. encaixar, com relação ao olhar de Brasília. Então, qual é o seu olhar sobre Brasília? A gente tem um olhar muito pessoal, todos nós. Cada um enxerga Brasília de uma forma. E aí eu te faço uma pergunta que é uma pergunta que eu acho que tem que ter uma resposta. Tem gente que odeia Brasília com todas as forças. Tem gente que ama. A gente normalmente reflete no espaço que a gente vive, seja urbano, arquitetônico, o que for, ou numa obra de arte, ou num texto, a nossa personalidade, né? É isso Tem aí. gente que vai sofrendo com Brasília. Tem gente que É, não. Qual é o seu olhar sobre isso? Brasília. Bom, eu sou filho da cidade, eu sou apaixonado por Brasília, eu adoro Brasília. Então, assim, eu sou suspeito. Mas, mesmo quando eu não era terapeuta nem nada, eu sempre falava para as pessoas que as pessoas têm que se conhecer, sentir. E aí, hoje em dia, à luz dos estudos e tudo mais, eu vejo que Brasília ela pode ter muito dessa característica de potencializar isso que a gente estava falando dos tipos psicológicos. Porque a gente foi uma cidade construída no meio do nada, veio um monte de gente, então a gente ainda está construindo uma cultura nossa, ela está em processo de criação. Então, assim, eu sou da época em que dava as férias
todo mundo saía de Brasília, não ficava Vou ninguém. embora, eu lembro. Eu cansei de passar férias na praia, porque a família da minha mãe, ela vem do Espírito Santo, a do meu pai é do Ceará. Então eu ia uma ou duas vezes por ano. E aqui ficava deserto. Uma vez ou outra eu ficava em férias aqui e era deserto. Eu fui notar que Brasília começou a fazer esta guinada na década de 90. Na década de 90 Sim. começaram as pessoas a não fazer questão. Por quê? Porque quando vem a primeira geração que nasceu em Brasília, cresceu em Brasília e não fez questão de sair de Brasília para passar as férias. Então a gente está no meio do caminho, a gente está no meio dessa construção, e aí tem esta frieza que o pessoal coloca de Brasília e tudo mais. E aí isso vai bater direto nos tipos psicológicos. Se a pessoa Exato. ela for mais introvertida, mas ela, veja só, não é porque a pessoa é introvertida que ela não gosta de sair, não. Eu gosto de sair, tá? Eu gosto, até porque eu sou mais Eu equilibrado. também. E não existem tipos puros, então eu não sou 100% introvertido ou extrovertido. Mas as pessoas que têm uma propensão maior a ser introvertida vão ter uma dificuldade maior de interagir com o ambiente. A pessoa extrovertida não, ela vai e sai. Então ela acaba refletindo. O que a gente tem que pensar é o seguinte, de novo, tudo na nossa vida é uma provocação e um momento de reflexão. Você ama Brasília? Por que eu amo Brasília? Eu não gosto de Brasília? Por que eu não gosto de Brasília? Ah, que é frio, não sei o que. É frio por quê? Você faz questão de afeto por quê? É porque você é um tipo extrovertido? Ou porque você é uma pessoa que precisa toda hora estar trocando com as pessoas para fugir dos seus Uhum. mundo interno e não ficar num processo de autoconhecimento? Eu saio toda hora, interajo com todo mundo. Mesma coisa. Então, assim, a gente tem que pensar que o que a gente sente, seja pelo outro, é o que eu falei, objeto para o Jung é qualquer coisa. Então, objeto pode ser pessoa, coisa, e pode ser uma cidade, que a Pode ser cidade é um cidade. objeto. Então, a Legal. questão é pensar o que me afeta naquilo. Travou aí? Destravou aqui. Pronto, destravou. Travou, destravou? Pronto. Daquilo que me Destravou. afeta aqui, pronto. Daquilo que me afeta, por que me afeta? De novo, é o que a gente falou no início e que a gente está caminhando para o final agora, eu vou fechar. O autoconhecimento é o caminho. Para minha cabeça é isso. Muito Então, o que bom. motiva minhas decisões, o que me motiva a interagir. Então, a cidade, eu vejo, adoro Brasília, vejo a cidade crescer, vi a cidade sair de uma cidade que era eminentemente uma cidade do interior, com áreas de metrópole, para se tornar uma Exato. metrópole em todo o seu sentido, dos malefícios, dos problemas sociais, dos problemas de segurança. Então, o que acontece? A gente tem que entender isso e ver esse crescimento. E aí, como a gente se encaixa. Porque, de novo, a gente tem afinidade por cidades, como a gente tem afinidade por pessoas, como tem afinidade por lugares. E isso está mostrando muito mais o que a gente é do que efetivamente da cidade. Cidade é um objeto, gente, como um quarto é um objeto. É como eu me relaciono com Exato. ele, é que vai dizer se a coisa funciona ou não. Ou seja, percebam mais a cidade, sejam gentis ao olhar para Brasília, tentem achar onde vocês se encaixam nessa cidade e em qualquer outra, né? Sim, A sim. necessidade, ela é necessária. Tô achando engraçado porque tá todo mundo, abre mais uma live, o papo tá bom demais. Não dá, eu falei que era papo Não para dá. 3 horas, é mesmo, mas não É, dá, é. gente. A Minha gente faz bateria já está apitando outra. aqui. Toda vez que travou Eu aqui, tá já, minha bateria. eu tô aqui ligada em fios, tô parecendo uma UTI. Tem fio no computador, fio no computador pro telefone não descarregar. O negócio tá estranho. A Mas a gente gente faz marca outra outra. live. Isso. Exato, né? A gente fala mais, né? A gente escolhe um tema, lança e entra todo mundo de novo. Beleza. Kleber, a gente já tá, não parece, não, mas faltam 20 minutos só. Terrível, Gente, né? A mas gente fala é muito. terrível. É porque Fala o papo muito é mesmo. bom. É cerveja ou vinho, Exatamente. então ia durar mesmo cinco Ixi, horas de aí live acabou. aqui, essa é uma Acabou. maravilha. Acabou. Enfim, torcendo para isso tudo acabar logo, a gente sabe que não vai ser assim. A realidade é que, segundo a OMS, até 2021 a gente vai ficar indo e vindo, com momentos de lockdown de fato, Aham. e depois a gente vai ter que aprender a conviver com esse local, que é nossa nova casa, né? O nosso planeta de um novo jeito, com vírus que todo mundo estudou na escolinha, que o que era mais letal, acho que deve ter sido o dia que todo mundo trouxe traumas para dentro de casa. E todo mundo Perfeito. ficou com medo de doença. O que é mais letal? A professora falava, é o vírus, porque você não enxerga, ele pode te matar, ele é um ser mutante, está vivo. Ou seja,
Esse, além de tudo, não precisa tanto tempo de hospedeiro, né? Se não me engano, no metal ele Isso. fica 12 horas. Ou seja, É, não dá mais para brincar. Mas a gente exatamente. vai acostumar com novas formas de ser, de interagir. Certamente haverá algum momento que a gente vai conseguir ter uma interação, né, muito próxima do que era antigamente, que venha logo. E, enfim, né, que a gente possa, então, se conhecer. O autoconhecimento é importante para a gente ressignificar, Uhum. inclusive, cidades inteiras e perceber no outro, né, que nem sempre o espaço urbano ou a arquitetura, ou, enfim, é o culpado para todos os nossos problemas, não. Às vezes as cidades recebem a culpa do que o ser humano enxerga como o espaço. Claro que o cara na Exatamente. favela vai achar ruim, é um lugar que vai estar degradado e tudo mais, mas a gente não Uhum. está chegando a esse nível do, a gente tem que mudar isso. Não, a gente vai ter que mudar isso, mas com autoconhecimento. Perfeito, Kleber, é isso mesmo. muito obrigada por ter vindo. Foi muito bacana, né? Dava Foi. para abrir outra, mas a gente só vai abrir Ixi, outra, enfim, daqui a 2 semanas, a gente com um tema a novo, gente vocês conversa voltem, isso, a gente faz né? um. Assunto não E aí falta. vem, assunto não vai faltar. E a gente Uhum. vai para propaganda. Pessoal, estamos atrás dos 1000, como chama isso? 1000 inscritos. Pessoa assim que dou aula de tecnologias de desenho, Aham. BIM e não sei mexer no YouTube. Mas tudo bem, eu estou aprendendo. Né? Afinal de contas, é o tempo moderno, a gente está tendo que aprender tudo. Estamos atrás dos 1000, Kleber também. Então passa lá no nosso YouTube, no YouTube do Kleber, curtam, compartilhem, fiquem atentos aos movimentos. Nós teremos semana que vem, de novo, né? A gente tem lives, a gente começou com quase todos os dias, a gente já está com mais de um mês de lives, tendo quase todo dia alguma. E a gente vai ter semana que vem, se a agenda do Google abrir, porque a agenda do Google é minha inimiga, número 1. Olha eu aqui colocando, né? Uhum. Vamos lá. A gente vai ter a Ariadne falando sobre fotografia e essa percepção urbana a partir do olhar. Tem muito a ver com como a gente enxerga as coisas, tem a ver com como nós nos enxergamos. Então, dia 26, às 8 da noite, Ariadne. Dia 27, Laís Petra vai falar sobre cidade e espaço turístico e concursos públicos de arquitetura, urbanismo, enfim, a gente tem que mudar as coisas. Andrei Chile, que foi do IFAM, vai falar conosco sobre um problema muito grande, né? Estão cortando o IFAM da gente, né? Estão tomando pouco É, cuidado com o patrimônio. Patrimônio é pois é. história, é a forma como a gente percebe as coisas. Quem não tem memória, né, não tem muita coisa não. E Uhum. sexta-feira, 19h30, eu falo com Ellen Psico Escola sobre acessibilidade dentro de casa, né? Como é que a gente faz com que as pessoas se sintam bem, tendo deficiências em ambientes para elas. Ou seja, de novo, o ser humano quer autonomia, respeito e quer ser reconhecido. Se a gente não gera isso de várias formas, a gente está gerando problemas. Aí é nessa hora que o Kleber entra para socorrer todo mundo, né? Um bom terapeuta serve para isso. Tamo Kleber, aí. brigadíssimo. Manda seu beijo pro pessoal e aí eu só encerro quando você der o último tchau. Tá bom, então. Bom, eu queria só agradecer, completar isso, mais uma vez as suas palavras e dizendo que foi um prazer estar aqui com vocês. Bom Prazer é demais. nosso. Marcamos outra sempre que precisar, Angelina, estamos aí para isso, Tá para bom, já desses vamos momentos marcar aí. uma outra. A gente já marca outra tranquila. E aí, se você gostou desse nosso papo, dessa nossa conversa, achou coisas interessantes, quiser, acesse o meu inconsciente, ó. Eu acesso. Acesse o meu Eu não canal. consigo, eu não sei como fazer isso. Você que vai ter que ajudar as pessoas. Acesse o meu canal, @acesso ao inconsciente. Lá tem vários vídeos, várias coisas. Sintam-se à vontade e, dentro do possível, a gente se encontra aqui. Se não, mandem suas dúvidas lá. Se for o caso, eu até gravo um vídeo, tá bom? Muito Muito obrigado a bom. todos. Pessoal, Beijo, muito então, Angelina. obrigada Muito e obrigado a vocês. beijos. Bom final de semana. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.